A gente conversa agora com o Fernando de Bortoli, piloto há 20 anos, piloto há 20 anos e vem compartilhar um pouco da experiência dele como piloto conosco. Fernando, boa tarde, é difícil dizer, tenho repetido isso, mas quero ouvir da sua experiência, enfim, do seu treinamento, das coisas que você já viveu. Fernando, a gente tem muito se falado em condições climáticas em relação a gelo, gelo severo, embora não se possa afirmar categoricamente, precisa de uma longa investigação para saber as causas do acidente. Com as informações que você tem, as imagens que você tem, aquele tipo de queda no avião, qual é o treinamento que o piloto tem e há algo que possa ser feito num caso desses? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco. E a primeira coisa que eu falo quando é esse tipo de assunto é respeito a todos os familiares envolvidos, calma nas informações e que não tem o que a gente possa dizer nesse momento sem que as investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, siga com as suas investigações e a gente tenha daqui um tempo pelo menos um relatório preliminar. Tudo que a gente falar a partir desse momento não passa de mera especulação. E é mais difícil ainda qualquer pessoa tomar ter uma opinião final em cima de vídeos, né? Claro que o vídeo mostra claramente o avião ele caindo no que a gente chama de parafuso chato, né? E a gente tem que se dar em cima dos fatos, né? Da onde que o avião saiu, para onde que ele estava indo, qual que é o modelo da aeronave, que tudo isso a gente já sabe. Mas eu vou até alertar pro número de vítimas, infelizmente, que já não é mais aquilo que tinha sido falado. Então, a gente se precipitar nas informações, acabamos passando informações erradas, né? Então, até meia hora atrás, estava se falando em, infelizmente, 62 vítimas, e agora a companhia aérea falou em 61 vítimas. Então, isso mostra a divergência de informações quando elas não são dadas com critério. Mas falando um pouquinho sobre essa situação de gelo, de novo, isso é o que está sendo especulado, eu não vou chancelar nada, não vou afirmar que foi isso. O fato tinha até pela carta meteorológica que é utilizada pelos operadores, pelos pilotos, uma condição de gelo severo naquela região, né? O ATR tem as suas limitações para voar naquelas condições, é um avião... Eu não sou piloto do ATR, mas conheço muitas pessoas que são amigos que são pilotos desse avião, mas o ATR é um avião que, em condição de gelo, o indicado é sair dessa condição. Mas é o que eu falei, não tem nada que a gente possa afirmar, porque não é um fator só. A gente estaria falando de uma forma muito errada, afirmar foi gelo. Não é um fator só. É isso que levou aquele outro, que é uma sequência de erros, e a gente costuma dizer que um acidente aeronáutico é um queijo suíço, que tem vários buracos, e quando todos esses buracos se alinham, é o que dá o acidente. Então, é uma probabilidade baixíssima disso acontecer, mas o que eu peço a todos que estão assistindo é respeito aos familiares e paciência. Eu acho que essa é a palavra principal. Eu sei que quem está envolvido no acidente, quem perdeu, infelizmente, seus familiares, não tem como ter essa paciência nesse momento. A gente quer respostas, obviamente, mas essas respostas, elas não virão hoje, elas não virão amanhã, elas não virão semana que vem, elas virão com um trabalho muito sério do CENIPA, tá? Para juntar as peças desse quebra-cabeça. Então, as caixas pretas parece que elas foram encontradas, elas vão ser agora minuciosamente investigadas, mas não é só isso. Existe todo uma equipe, uma estrutura que é montada para fazer essa investigação, onde vai se chamar profissionais envolvidos dessa aeronave, pilotos, pessoal da fábrica, essa é uma fabricante europeia, então, controladores de voo, psicólogos, familiares, um monte de coisa vai se colocar agora. Por isso que demora, por isso que uma investigação desse tipo não é algo que a gente vai ver pronta na semana que vem, né? Infelizmente, eu sei que agora várias informações picadas vão saindo, isso vai gerando especulações até o momento de se parecer que já tem uma resposta.
mas é o que eu falo e o que eu peço. Vamos aguardar os órgãos competentes darem essa resposta de forma profissional, através de um trabalho muito minucioso de investigação, que é o que vai acontecer. Fernando, muito importante de fato a gente colocar todos esses elementos do que a gente tem de informações agora e toda essa necessidade, acima de tudo, de respeito e solidariedade com os familiares das vítimas deste acidente aéreo e aguardar as informações oficiais. A correção do número de mortes foi feita agora há pouco pela própria companhia Voa e Paz. E acrescento, antes de fazer uma pergunta aqui ao Fernando de Bortoli, que nos ajuda nesta cobertura especial da CNN, a Voa e Paz informa que a lista de passageiros só vai ser divulgada publicamente depois que todas as famílias forem comunicadas diretamente, o que também é um gesto de fato de respeito, de cuidado e de atenção mínima com quem, infelizmente, perdeu um ente querido neste acidente. Fernando, você fez a menção às duas caixas pretas que a aeronave possui. Eu tinha essa dúvida, porque algumas aeronaves têm uma caixa preta, em geral aviões maiores, de maior parte, têm duas caixas pretas. Queria que você explicasse um pouco mais a função de cada um desses equipamentos, que a gente chama de caixa preta, embora nem sequer seja da cor preta, o quanto a localização e a integridade desses equipamentos são importantíssimos para esse trabalho dos peritos da investigação, Fernando. Sem dúvida, eu acho que esse momento é justamente para esclarecer esses pontos importantes da questão técnica da aviação, né? Então, caixa preta, o modelo da aeronave, como que essa aeronave funciona. Mas falando agora das caixas pretas, existem duas caixas pretas instaladas nos aviões comerciais, que são a caixa preta de gravação de áudio. Então, tem um microfone na cabine do avião que capta todo o som que está ali, e logo então as conversas entre os pilotos. E também tem a caixa preta que coleta as informações de dados do avião. Então, são milhares de parâmetros que são captados através de sensores que estão conectados em vários pontos do avião. Isso vai na caixa preta. A caixa preta é uma espécie de um computador que armazena informações. E aí todos esses dados, quais são esses dados? Condição do motor, condição dos sistemas da aeronave, posição de controles, né, de comandos da aeronave. Tudo isso é armazenado, então o CENIPA, eles abrem essa caixa preta, eles coletam essas informações e começam a dar início a essa investigação para entender onde que pode ter falhado. Então, se deu um problema numa posição X do avião, eles vão ter essa informação, comparar com algo que fosse normal, ou ver se realmente teve uma normalidade, vão escutar aquilo que foi conversado entre os pilotos na cabine de comando. Então, essa é a função da caixa preta. E vale lembrar que o CENIPA ele não tem nenhuma função de acusar um culpado, né? Eu vejo muita gente às vezes comentando isso, que agora tem que achar um culpado. Isso fica por parte da Polícia Civil, por outros órgãos, mas não órgãos aeronáuticos, né? No caso da aviação, o CENIPA ele tem a função de achar fatores contribuintes, que a gente não chama nem de causas. A gente chama de fatores contribuintes porque o CENIPA ele não afirma no final do relatório, foi isso. O CENIPA ele fala, pode ter sido isso por causa disso e daquilo, e a conclusão foi essa. Então, é uma reunião de fatores contribuintes que podem resultar em um acidente aéreo como esse. Então, essa é a função do CENIPA, e o objetivo dessa investigação é evitar que algo assim aconteça no futuro, né? Então, você entendendo como se deu um acidente aeronáutico nesse momento, você vai mitigando eventuais problemas, erros, né, que podem resultar num acidente aéreo no futuro. É por isso que hoje a aviação é muito mais segura do que 10 anos atrás, que é muito mais segura que 20 anos e 30 anos e assim por diante. E a aviação daqui 10 anos vai ser ainda mais, porque a gente sempre vai aprendendo com os erros para diminuir cada vez mais. E é por isso que a gente não vê um acidente do tipo há mais de 17 anos no Brasil, né? O último